Olá, tudo bem? Antes de começarmos a aula, eu quero que você receba essa lembrança. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Meu querido ou minha querida, Deus conhece o teu esforço. Então, lembre-se, a ansiedade é barulho, disciplina é sussurro. E nessa aula nós vamos trocar o barulho por um roteiro. Pois bem, o meu nome é Teodoro, sou professor de Direito Previdenciário e vou caminhar com você em cada tópico do BPC Loas. Então respira, abre o caderno e vem comigo. E qual será o roteiro dessa aula? Então nós vamos do geral ao específico e sempre com o olho de banca. Definição, requisitos, renda, avaliação, diferenças, novidades, atualizações em 2025. E fechamos finalmente com pegadinhas para fixar. Benefício de prestação continuada, BPC, é um pilar da assistência social, portanto, não exige contribuição, mas sim vulnerabilidade. E uma das características do BPC, também conhecido como BPC Loas, é que garante um salário mínimo por mês para o idoso maior de 65 anos ou pessoa com deficiência que não possuam meios próprios familiares de manutenção. Então nós encontramos o fundamento do BPC Loas lá na nossa Constituição Federal de 88, em seu artigo 203, inciso 5º, e também na Lei Orgânica da Assistência Social, no artigo 20. Então pegue o seu caderninho, anote a palavra-chave, é garantia, e também anote aí, não confundir BPC Loas com aposentadoria. Combinado assim? Vamos prosseguir. E quais são as minhas leituras obrigatórias para o BPC Loas? Vejam, essa é a espinha dorsal. Para a literalidade, a banca costuma pescar trechos dessas normas. Portanto, guarde especialmente o artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e o regulamento, o decreto 6.214, com as alterações dadas pelo decreto 12.534 de 2025. Nós vimos que o idoso maior de 65 anos e a pessoa com deficiência física têm direito ao benefício. Pois bem, para o idoso, a porta de entrada de requisitos é a idade de 65 anos ou mais. E para o PCD, esse portão, esse requisito de entrada, anotem, é o impedimento de longo prazo que interação com barreiras obstrui a participação plena. Veja, essa definição é trazida pela LBI, ou então a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Mas aqui é uma dica que resume o que nós falamos, anota aí. Então, o que define a pessoa com deficiência não é somente o CID, e sim a funcionalidade, mas o contexto em que ela está, ou seja, essas barreiras circunstanciais. E chegamos em um assunto muito cobrado em provas, que é o critério de renda. Em lei, o piso objetivo é 1/4 do salário mínimo por pessoa. No entanto, o Supremo Tribunal Federal firmou que não é uma barreira intransponível, ou seja, o julgador pode reconhecer vulnerabilidade mesmo acima desse patamar, considerando provas do caso. Nós falamos aqui do tema 27 do RE 567985. No ano de 2021, a Lei 14.176 positivou elementos adicionais, por exemplo, despesas relevantes, grau de deficiência, e agora em 2025 o decreto 12.534 mexeu no regulamento. Portanto, concurseiro, concurseira, atenção a mudanças no que entra no cálculo da renda. Anotem, dica de prova. Quando a assertiva tratar de 1/4 do salário mínimo como critério absoluto, marque errado, por conta desse tema que está no STF. Composição familiar também é um tema que as bancas adoram, por isso um tema recorrente nas provas de concurso público. Lembre-se, vale quem mora junto. Requerente, cônjuge, companheira, pais ou madrasta, padrasto, filhos e ou enteados solteiros e menor
tutelado. Portanto, o CAD único precisa estar atualizado. A administração cruza os dados. Anote aí na tua memória, não entram parentes casados do mesmo endereço. O foco é o núcleo sob o mesmo teto. A pessoa com deficiência PCD passa por duas lentes. A primeira, médica, com a perícia federal, e a segunda, social, com assistente social. A Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, manda revisar a cada 2 anos, que essa é a regra geral. A Portaria Conjunta 33 de 2025 operacionalizou essa revisão e trouxe algumas dispensas, por exemplo, prognóstico irreversível e a situação de quem completa 65 anos, né? Então essa pessoa com deficiência passa a ser idosa. A notificação é pelo Meu INSS, que é o aplicativo, e pode haver bloqueio ou suspensão se o convocado não responder no prazo. Então veremos aqui muito rapidamente o procedimento administrativo. Então primeiro é o CAD único, depois é o protocolo no 135, no Meu INSS, anexando assim os documentos pessoais, prova de renda e laudos. Então lembrando aqui que o BPC-LOAS não é aposentadoria, é a via assistencial com fluxo administrativo próprio. Pois bem, meu concurseiro, minha concurseira, muita atenção às diferenças do BPC-LOAS com os benefícios de natureza previdenciária. Então a primeira coisa a ser reforçada aqui é que o BPC não paga 13º e não gera pensão por morte. E essa literalidade da lei é cobrada. Portanto, esse fato de não virar pensão faz com que o BPC-LOAS se torne intransferível. Grife isso no seu resumo. Nós também temos diferenças entre o BPC-LOAS para o idoso e o BPC-LOAS destinado à pessoa com deficiência. Como nós vimos, para o BPC-LOAS idoso, a porta de entrada é a idade. Então, comprovou 65 anos ou mais, mira a renda e segue o rito. No caso da PCD, o jogo está na funcionalidade e na avaliação social. E agora, gente, com regras de dispensa previstas na Portaria 33 de 2025 para os quadros irreversíveis. Você que deve estar na pegada dos estudos de direito previdenciário, provavelmente já viu ou já estudou auxílio reclusão, mas você sabia que existe o auxílio inclusão? Então, quando a pessoa com deficiência entra no mercado, o BPC-LOAS suspende e surge o auxílio inclusão, que é de meio salário mínimo. E isso, gente, é uma política pró-inclusão, pois mantém a proteção parcial enquanto a pessoa trabalha. Então, a regra base está lá no artigo 94 da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 14.176 de 2021, conhecida também como LBI. O site do INSS traz o passo a passo e lembra que o valor não entra na renda para prejudicar outro membro da família. Pois bem, meu querido concurseiro, minha querida concurseira, muita atenção, porque em 2025 tivemos atualizações importantíssimas no benefício de prestação continuada. Então nós tivemos o decreto 12.534, que mexeu no regulamento do BPC, portanto olhe com carinho as regras de cômputo de renda, e a Portaria 33 de 2025, que detalhou procedimentos e dispensas na reavaliação da pessoa com deficiência. Nos certames de concurso público, isso costuma aparecer com expressões absolutas, com palavras como sempre ou nunca. Então apareceu essas palavras, desconfie. Pois bem, pessoa concurseira, se você tiver 10 minutos disponíveis, sugiro que revise esse quadro e faça 3 questões do tema. É lógico, além das repetições, mais mapa mental. Tudo isso vai gerar uma retenção desse conteúdo. Aqui alguns exemplos de pegadinhas que podem aparecer na prova. Então, para marcar verdadeiro ou falso, por exemplo, o 1/4 do salário mínimo é absoluto. Nós vimos que é falsa, pois o próprio STF afasta o absolutismo do 1/4. Nós vimos lá, né, tema 27. O BPC exige contribuições como o benefício do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social. Também é falsa. Nós vimos que o BPC, o benefício de prestação continuada, é assistencial, portanto, não contributivo.
3. O auxílio inclusão pode ser devido quando a PCD ingressa no mercado de trabalho. Verdadeiro, minha querida, meu querido, nós vimos lá na Lei Brasileira da Inclusão, lá no artigo 94, que existe sim o auxílio inclusão e ele é devido sim quando a pessoa com deficiência ingressa no trabalho. Item 4. Grupo familiar considera quem vive sob o mesmo teto, conforme regulamento. Essa afirmativa é verdadeira também, porque nós vimos pela literalidade da lei que a composição considera sob o mesmo teto. Item 5. Benefício de prestação continuada gera pensão por morte. Outra coisa que nós vimos, que ele é intransferível, não gera pensão. Portanto, a afirmativa é falsa. A seguir, nós veremos o mini caso que está construído sob o mesmo raciocínio das bancas examinadoras. E a Joana tem uma renda per capita, então, portanto, menor que 1/4 do salário mínimo. Ela está pedindo o BPC-LOAS e o mini caso pede aqui para nós listarmos os requisitos, os documentos e o fluxo. Então, nós temos como requisitos. A Joana, então, se encontra numa idade maior que 65 anos. Ok, esse critério está ok. Ela tem uma renda menor que 1/4 do salário mínimo, ok também. Quanto aos documentos e fluxos, ela precisa estar no CAD único, o CAD único precisa estar atualizado, ela precisará dos documentos pessoais, mais a comprovação da ausência da renda. Ela deverá fazer um requerimento no Meu INSS, no aplicativo. Lembrando que ela passará por uma avaliação social. No caso dela, que é idosa, somente esse requisito da idade, o foco será no socioeconômico. Agora, se pessoa com deficiência, também terá a perícia médica. E aqui reforçando, gente, se a banca examinadora vier perguntando se existe o 13º, a resposta é não. E se gera pensão por morte, a resposta também é não. É isso aí, meu querido, minha querida. Chegamos ao final de mais uma aula. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Vá com calma, faça hoje o simples, revise esse esquemão, responda os 5 itens do BPC e marque as dúvidas para a próxima aula. E vamos juntos com fé e com técnica. Que Deus abençoe grandemente a tua preparação, os teus estudos e nos vemos na próxima.